a imagem bem. Qualquer coisa, se travar alguma coisa, vocês falam também. Então, eu sou fonoaudióloga, meu nome é Daniela Nilsen, trabalho com dificuldades de aprendizagem, né, com transtornos de aprendizagem. E hoje a Ana é que vai falar aqui, né, muito mais para a gente, porque ela está bem envolvida nessa questão aí da educação, né, nesse período da quarentena. Enfim, vai falar assim, direcionado para os pais, terapeutas, professores. E aí, quem estiver entrando aí na live, continua falando aí. Quem chegou agora, já vai avisando aí qual área que você trabalha, se é professor, se é pedagogo, se é mãe, pai, enfim, para a gente ir direcionando a nossa live, né? Então, eu vou passar a palavra para a Ana, ela se apresenta aí para vocês também, que é uma ótima profissional, a gente troca muito nossas ideias, né? Nossas linhas de raciocínio são bem parecidas, né? Relacionadas à aprendizagem. Então, eu fiz questão que ela estivesse aqui para compartilhar o conhecimento dela conosco. Tá com a palavra, Ana. Que responsabilidade, hein, Dani? Então, vamos conversar, né? Eu sou a primeira vez que eu faço uma live, então você gerencia aí os comentários, as perguntas também, para eu poder conseguir manter o foco no conteúdo para a gente evoluir com ele, né? Agradecer primeiramente todo mundo que está aqui, porque é muito bacana esse movimento mesmo de parceria, de colaboração, um ajudando o outro. O intuito tanto do meu coração quanto da Dani é que a gente possa ajudar, trazendo ideias, trazendo propostas e também aprendendo com cada um que está aqui. Então, no decorrer da nossa live, à medida que a gente der sugestões, dicas, você também tiver algo para compartilhar, uma aula que você deu, você que é professor e que foi muito legal, um material que você usou, uma dica sua como mãe, como profissional. Gente, o espaço é esse, a gente está aqui não como donas do saber, mas num movimento colaborativo, onde a nossa prática vai se unir e vai gerar os resultados que as nossas crianças precisam, né? Então, Dani, assim, me apresentando, eu sou Ana Cláudia Ribeiro, eu já atuo em coordenação pedagógica desde 2008, antes disso era mais sala de aula mesmo, fiz o magistério quando eu tinha 16 anos, e desde então sempre trabalhei dando suporte, mesmo sendo docente, trabalhava dando suporte em coordenação, né? Coordenação lá da igreja que eu fazia parte, coordenação de espaços não escolares, como ONGs, projetos, e sempre gostei muito de atuar junto às famílias, à equipe, propondo estratégias, projetos que ajudassem as crianças, e fui me apaixonando pela coordenação e hoje eu estou ainda concluindo a psicopedagogia. Eu ainda não estou formada, mas o meu fazer enquanto coordenação sempre se articulou muito com a orientação educacional, sempre acabo fazendo os dois e acabo vivenciando muito da psicopedagogia institucional, porque eu acabo fazendo processos de inclusão, participando ativamente, e agora eu finalizo a psicopedagogia porque eu quero partir para o desafio da clínica, né? Então, voltando para o tema da nossa quarentena, gente, não vou entrar em questões políticas, em questões econômicas do período que a gente está vivendo. O nosso foco é falar sobre a educação, mas a gente precisa delimitar alguns recortes, até para que a gente possa definir a nossa abordagem. Então, o meu campo de atuação é a rede privada, né? Os alunos que a Dani atende, em sua grande maioria, são oriundos da rede privada também. Então, se a gente for falar em aprendizagem em período de quarentena, voltada para a esfera pública, ela vai ter um outro viés que não vai ser da minha propriedade falar com mais segurança, porque não é a minha prática. Apesar de muitas amigas minhas atuarem na rede pública e a gente trocar bastante, a rede pública a gente sabe que está vivenciando um outro momento em relação à adequação disso tudo, né, da aprendizagem na quarentena. Então, o meu foco é me direcionar para a rede privada, e com estratégias dentro do que já está acontecendo com as escolas particulares, né? Então, fazendo uma leve recapitulação, a gente foi trabalhar normalmente, 13 de março, e de repente tudo aconteceu, né? Virou de ponta cabeça. Eu me lembro que eu fico pensando assim, meu Deus, meu último dia de trabalho antes disso tudo, se eu soubesse que seria meu último dia, eu teria trazido um recurso diferente, eu teria feito diferente,
porque realmente não foi algo esperado. Eu me lembro que eu fui trabalhar na sexta-feira de manhã e abrindo o celular para acompanhar as notícias, vi que estavam previstos aí o governo entrar com algumas medidas de quarentena que afetaria as escolas e, de repente, no final da tarde veio a notícia e até então ficaríamos 15 dias. Então, assim, a escola que eu trabalho, a gente optou de, nesses 15 dias iniciais, né, porque ficaria só nisso, a gente ia fazer um trabalho muito voltado para a dinâmica familiar, as famílias terem atividades, uma proposta mais extracurricular para trabalhar com a criança. A gente não ia entrar em conteúdo e a gente ia, no retorno, colocar esse planejamento, reformular e colocar o conteúdo em dia. Quando foi na segunda semana, né, se eu não me engano, numa terça-feira, perto das 6 horas, eu vi a live do secretário de Educação falando que não tinha mais tempo determinado para a gente voltar e que as escolas teriam que se organizar de forma online, né? E ele falou que erros iriam acontecer nesse processo, por ser algo tudo novo, mas que nós, principalmente da rede privada, né, a gente tem essa autonomia de reger o nosso planejamento da melhor forma nesse cenário, em parceria com as famílias. Tá todo e aí eu não sei. Né? Graças a Deus a gente tem a tecnologia para ajudar. Para ajudar. E assim, Dani, eu não sei a maioria, mas eu acho que a imagem que ilustra bastante a gente, assim, quando ouviu isso, é aquela cena do Jack e da Rose no Titanic, felizes, ali, de repente vem um iceberg, eles estatelados, vem um iceberg. Eu fiquei assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Como que eu vou para o online? Eu estou numa escola de educação infantil, o que vai ser do meu aluno? O que vai ser do meu ano letivo? O que vai ser da equipe? E esse conteúdo, eu me desesperei, eu passei mal, não consegui dormir. Falei, meu Deus, como que nós vamos transformar um conteúdo que foi todo pensado para um contexto presencial numa aprendizagem online? E graças a Deus que nesse tempo, eu acho, de isolamento social, as pessoas estão distantes fisicamente, mas estão, acho que, muito mais presentes, conectadas e se apoiando, né, dessa forma. Exatamente. E eu me lembro que eu liguei para uma amiga minha, ela está aqui, a Tati, uma excelente professora, que foi uma professora da minha equipe, que, nossa, foi uma professora de ouro para mim. E eu falei, Tati, está acontecendo isso. E ela falou, calma, Ana, a escola que eu trabalho, na semana passada, já startou um projeto assim, eu fiz um vídeo, e dá uma olhada na minha aula, vê se te ajuda a abrir a mente. E graças a Deus por isso, né, por essa colaboração toda, todo mundo com ideias, o vídeo da Tati me acalmou muito, eu falei, gente, é possível. Aí comecei a pensar na solução e não no problema. E é isso que eu tenho proposto para os pais, para as famílias que eu atendo, para a equipe, é tempo de criatividade e ação. Não tem como a gente prever, Dani. Muitas famílias me perguntam quando a gente vai voltar? Como vai ser quando tudo voltar? Né? Como vai ficar o planejamento? E esse conteúdo que a gente não pode se aprofundar, ele vai conseguir ser dado lá na frente? São dúvidas que, no momento, a gente não tem como responder. É verdade, eu acho que a gente tem que passar a sinceridade, né? A gente tá, na minha área também, assim, eu tive que me virar nos 30, a gente, como assim, de repente, a gente não vai mais trabalhar, a gente sem material em casa, né? Tem algumas coisas, mas não é a mesma coisa que tá no consultório, então a gente também teve que readaptar os atendimentos, né? E eu acho que é um momento de se unir e de a gente passar a informação com sinceridade. Assim, a gente está fazendo tudo possível para levar o conteúdo, no caso da escola, e do atendimento também, né? Para levar esses trabalhos da melhor forma possível. Mas a gente ainda não tem nem assim, pesquisa sobre isso, dados científicos, porque ninguém esperava, né? Então, a gente não tem dados científicos ainda para comprovar assim, quantos benefícios vai ter e os malefícios, enfim, a gente não consegue mensurar isso. O importante é que a criança ou o adolescente tenha estimulação,
Porque Isso, a criança, o isso. adolescente, eles estão em período de desenvolvimento o tempo inteiro. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena, né? A gente estava aí 15 dias, postergou para mais 15 dias e agora mais. Então, assim, a gente já está mais de um mês, a gente não sabe quanto tempo está. E aí a criança, ela está naquela... E a janela do desenvolvimento da criança, como é que fica? Se a criança ficar sem estimulação em casa, se ela ficar sem o acompanhamento dos terapeutas, essas aulas que os professores estão dando nessa educação em rede, né, que aí você vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, a criança, se ficar esse período todo que ela ficar sem estimulação, ela vai perder áreas de desenvolvimento que precisam ser estimuladas. E aí, quando isso retornar, como é que vai ser se a criança não tem estimulação? A criança que já tinha talvez um transtorno, um atraso de desenvolvimento, ela vai ficar ainda mais atrasada porque ela não teve estimulação esse período todo, né? Estava estagnada esse momento todo. E a criança que talvez não tem nenhum transtorno, não tem nenhuma alteração específica, né? Não é neurotípica, ela pode acabar tendo algum atraso no desenvolvimento também. Mesmo a criança que não tem nenhuma dificuldade, nenhum transtorno específico que atrapalhe esse desenvolvimento dela, né? Então, é importante a gente frisar isso, que o nosso objetivo, tanto como professor, como coordenador, como profissional, é manter a criança em estimulação e que é possível também os pais em casa, né, nesse período de isolamento, que estão mais tempo com a criança ou com o adolescente, estimular de outras formas no dia a dia que consigam desenvolver também habilidades da criança, né, de linguagem, de audição, sensoriais, enfim. É possível fazer também essas estimulações em casa, esses incentivos em casa, né? Claro. Assim, interessante pegar o gancho do que você colocou, porque eu gostaria muito de deixar claro que está acontecendo um equívoco quando alguns pais colocam dois termos nisso tudo, né? Que é o homeschooling e o EAD. Então, muitos pais, porque esse homeschooling, a gente está vivendo um tempo de homeschooling obrigatório, e então como que vai ser um EAD para uma educação infantil ou para o ensino básico? Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque o homeschooling, se você for traduzir ao pé da letra, é o ensino em casa. Porém, o que está acontecendo não é um homeschooling de fato, é um ensino em casa, mas numa outra perspectiva, porque para você aplicar o homeschooling mesmo, a pedagogia do homeschooling é totalmente outra. São outros materiais, outro preparo, é outro perfil de aprendizagem. Então, eu não posso falar que o que está acontecendo em casa é um homeschooling, porque não é. Eu não posso pegar a tradução do homeschooling e colocar nesse contexto sem o seu real significado, tirando ela do contexto que ela representa. E a mesma coisa o EAD. O EAD, ele é uma outra dinâmica, todo o material do EAD é diferente, toda a plataforma, toda a estrutura, a didática. Então, assim, não é um homeschooling, não é um EAD. Eu acho que o termo que mais se adequa é uma educação em rede. Por quê? Porque nós fizemos, Dani, um planejamento no ano passado todo voltado para um parâmetro presencial. E aí veio e transversalizou essa pandemia, essa crise, transversalizou tudo. Todos os setores estão se reinventando. Você, como profissional, está se reinventando para trabalhar online. Muitos profissionais estão se reinventando para trabalhar no home office. Muitas profissões vão ter que se reinventar. Eu acredito que depois, no retorno da pandemia, muita coisa vai ter que ser reinventada, até a própria economia. E a escola também precisou se reinventar. Por quê? A gente precisa chegar de alguma maneira no nosso aluno, a aprendizagem precisa acontecer de alguma forma. E o caminho, no momento, é a internet. É a ferramenta que a gente tem. Né? Eu estava ouvindo uma professora que mora nos Estados Unidos, ela tem um canal bem bacana e ela mora no estado de Nevada, onde lá a cultura escolar já é mista. Já é momentos presenciais intercalados com conteúdo digital, até para educação infantil. Porque onde ela mora tem muitas nevascas. E quando acontece uma nevasca, eles ficam semanas sem poder ir para a escola. Então, os pais já são adaptados. Não pôde sair, vai ficar semanas em casa, então vamos funcionar online. Os pais já entendem isso. E talvez o que aconteceu nos leve a essa reflexão. Será que outras catástrofes podem acontecer de outras esferas e a escola já precisa, a partir de hoje, estar preparada para isso? Porque eu percebo, Dani, que muitas escolas
é uma reflexão bacana aí para as escolas. Muitas escolas estão paradas na questão digital, né? Ainda não acompanharam. Tem escolas que, às vezes, né, por utilizar um sistema de ensino, esse sistema de ensino já cria um login, uma senha, o aluno já tem uma plataforma de suporte, o que aconteceu? Elas saíram na frente. Logo assim que startou a quarentena, disponibilizaram as senhas, os logins, os alunos já começaram a ter alguma atividade disponível, alguma coisa, e a escola ganhou tempo para se organizar. Bem, como a gente vai fazer agora esse replanejamento, o planejamento da gente caber nesse formato? Qual é o conteúdo que dá para trabalhar, qual que não dá, qual que a gente pode aprofundar, qual que vai ter que ser no retorno? Então, a escola ganhou tempo para fazer isso. E as escolas mais tradicionais, porque a gente já vem falando de tecnologia dentro das escolas desde o meu magistério, quando eu tinha 16 anos. Eu estou com 37. E muitas escolas não acompanharam. Então, eu acredito que é uma reflexão importante e alguns professores também, né, começarem a repensar essa questão, porque eu acho que ninguém esperava uma pandemia. Então, qualquer outra coisa pode acontecer, né? E a escola precisa estar preparada. E o que vai fazer a diferença, gente? Não tem como a gente ficar achando que a nossa vida ela vai ser da mesma forma, porque a gente vai precisar adaptar, a gente já está vivendo isso. E o que vai demandar da gente? Tem muitas pessoas, Dani, que estão vivendo uma espécie de luto pela vida que ela tinha, de entender que ela não está mais vivendo o que ela vivia em janeiro, em fevereiro, e realmente a gente tem que se adaptar. A vida, eu falo isso com os pais que eu atendo, a nossa vida é um constante movimento de readaptação. Né? Quantas vezes é um desemprego, é uma doença, é uma notícia que você não esperava e você vai fazendo readaptações, ajustes ao longo da vida e você vai conseguindo caminhar. E assim é o que está acontecendo agora. Então, as famílias que já entenderam isso, entenderam que vai demandar um tempo maior delas, vai demandar um trabalho maior delas, uma parceria maior, elas estão conseguindo avançar. E, em contrapartida, a gente tem algumas pessoas que ainda não conseguiram superar esse luto e acham que a qualquer momento a gente, quando retornar, vai retornar para o que era janeiro e fevereiro. E não vai ser, né? E aí a gente tem que trabalhar com aquilo que é possível. Cada escola definiu o seu formato. São formatos que têm funcionado até muito bem, porque, como você falou, né, a gente não teve tempo para testar e a gente está aprendendo um com o outro. Então, pelo amor de Deus, famílias, vocês são, quem é papai e mamãe que está assistindo, são as nossas mãos onde a gente não pode tocar, os nossos olhos onde a gente não está vendo, o nosso coração aí com seu filho onde a gente não pode estar do lado, mas estamos aqui, estamos dando suporte, estamos dando caminhos, né? E aí, Dani, tem algumas estratégias, se você me permitir, que eu gostaria de passar falando. Fiz minha colinha aqui, gente, senão minha colinha básica. Antes disso, Dani, eu queria deixar uma atenção especial, até pedir para você como terapeuta, né, que nós, nisso tudo, precisamos ter um cuidado a mais com as crianças que têm necessidades de aprendizado especiais, diferenciadas, né? As crianças que a gente já faz um trabalho de inclusão, as crianças neurotípicas. Por quê? A gente precisa entender que elas não podem ficar abandonadas. Muito pelo contrário. As escolas têm que preparar materiais para elas, têm que preparar estratégias para elas. Às vezes, o vídeo da aula que você mandou para a sua turma no coletivo, você tem que fazer um outro vídeo para poder alcançar aquele aluno, que ele vai aprender de outra forma, com uma instrução para a família. E, assim, não deixem de dar o suporte para as crianças que têm necessidades diferenciadas de aprendizagem, porque no meio disso tudo pode ser que isso não esteja acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco, Dani, sobre isso, sobre a realidade das crianças nesse processo de inclusão, no meio dessa quarentena aí. Então, falasse um pouco aí, me ajudasse. Então, na verdade, assim, as crianças que têm alguma dificuldade específica de aprendizagem, alguns transtornos, né? Realmente elas vão precisar, muitas vezes, de material adaptado. Tem crianças que têm transtornos mais leves, tem crianças que têm TDAH, dislexia, enfim, transtorno do processamento auditivo central. Qualquer transtorno que a criança tenha, específico de leitura ou de aprendizagem, ou alterações de fala, ou transtornos relacionados a
fugiu a palavra agora. Enfim, transtornos específicos de leitura escrita, enfim. Essas crianças que precisam de uma atenção maior, né? Na verdade, o ideal seria mesmo os professores prepararem algumas atividades adaptadas. Eu sei que é muita coisa, eu sei que é muito aluno, é muita coisa para os professores, né, para dar conta, mas eu acho que a gente merece um momento especial, dar uma atenção especial a essas crianças, esses adolescentes, porque eu acho assim, uma coisa legal que eu vi como vantagem dessa educação, né, dessas videoaulas, dessa educação em rede, enfim, do formato como está sendo oferecido o conteúdo escolar para essas crianças, é essa possibilidade de porque eles podem voltar, eles podem pausar o conteúdo, eles podem assistir a aula novamente. Então, isso é muito bacana, porque muitas vezes na sala de aula, a criança ou o adolescente, eles têm vergonha de perguntar. Ou às vezes ele não tem tempo de perguntar uma coisa que ele não entendeu muito bem. Existem transtornos específicos que a criança, se ela tiver um tipo de alteração, se você repetir a informação para ela, ela vai conseguir armazenar, né? Falando em transtorno do processamento auditivo, por exemplo. A criança que tem um tipo de alteração específica, tipo, uma alteração de figura fundo, que ela... não vou entrar em méritos aqui, que o objetivo da live não é esse, mas assim, ela tem uma dificuldade de perceber o som na presença de ruído. Então, você tirou o ruído, você fala de novo a informação para ela, ela consegue perceber. E na sala de aula acontece muito isso. O professor está falando e as crianças do lado estão conversando, os coleguinhas do lado estão conversando e aquilo ali desfoca aquela atenção da criança, né? Aquela atenção auditiva. E aí a criança recebe a informação distorcida, não consegue armazenar. E às vezes na hora ela não tem aquele insight de perguntar, ou então ela pergunta, mas o professor repete, mas por conta do ruído, a criança continua sem entender. E já tem outros casos específicos que outro tipo de alteração, não adianta só o professor repetir no silêncio a informação, né? Ele precisa refrasear, né? Ele precisa readaptar aquela informação que ele deu para que a criança consiga entender. Muitas vezes só repetir, a criança vai continuar com dificuldade de compreensão da informação, tá? Então, essa educação, né, essas videoaulas, isso está ajudando bastante, porque a criança que tem dificuldade, ela consegue pausar, ela consegue voltar, ela dá tempo dela parar e perguntar ao pai ou à mãe, peraí, olha só, não entendi isso aqui, me explica de novo? E aí o pai ou a mãe vai explicar de uma forma mais simples para a criança, de repente de uma forma que naquele momento, naquela frase específica, a professora não conseguiu que aquela criança específica também não absorvesse aquela informação. Então, o pai, repetindo a informação, ela já está ouvindo uma outra entonação, ela já está ouvindo de uma outra forma, e aí ela vai conseguir ter aquela compreensão, a criança vai ter mais tempo para compreender as informações, né? Isso acontece até com a gente mesmo. Às vezes a gente está assistindo uma aula, né? Está fazendo um estudo, enfim. E aí a gente volta, né? Não, peraí, não entendi muito bem, me distraí com alguma coisa, que é normal, né? Mas tem crianças que elas se distraem além da conta, né? Tipo o TDAH, por exemplo, né? Ele vai se distrair, ele vai dispersar além da conta. Então, muitas vezes na sala de aula, ele dispersa várias vezes e ele não dá tempo de voltar aquela informação. Então, achei isso super bacana, porque os materiais que eu tenho conversado até com os profissionais, até com você mesmo, né? Os materiais, os vídeos que estão sendo entregues aos pais, eles têm como voltar à plataforma que estão usando, tem como reassistir aquela aula depois. Às vezes o pai está ali assistindo com a criança, tem uma dúvida, não, peraí, deixa eu entrar em contato direto com o professor para poder tirar essa dúvida e explicar melhor para o meu filho. Então, isso está sendo um ganho muito grande. A gente tem que valorizar esse momento, né? E apoiar isso, né? E estar aí à disposição, né? Os professores também procurar estar à disposição para atender aos pais, né? Essas dúvidas específicas. Então, achei isso, assim, muito bacana. E realmente, assim, o acompanhamento, essas crianças específicas que precisam de acompanhamento, esse acompanhamento não pode parar. Porque senão, como eu falei no início, a criança, quando voltar tudo, ela vai ficar ainda mais atrasada. Ou, às vezes, o que ela evoluiu até agora, ela está, assim, avançando, né? Está subindo as escadas. E aí, daqui a pouco, estagnou. Por quê? Porque ela parou de receber estimulação.
né? Então, a criança ela não pode deixar de receber estimulação de linguagem, estimulação auditiva, estimulação sensorial, né? Essa semana, uma colega estava trabalhando com a filha, achei super legal. Falei, gente, é uma ótima forma de estimular o sistema sensorial, porque a criança estava junto com a mãe plantando uma hortinha em casa. Eu achei aquilo o máximo. Eu falei, gente, ela está ali, ó, tocando na terra, ela está sentindo a textura, ela está sentindo o cheiro, né? Ela está trabalhando ali vários sentidos que as crianças trabalham quando estão na rua, porque elas passam numa rua com flores, né? Sente o cheiro de chuva, né? Tem criança que fala, ih, tá um cheirinho de chuva, daqui a pouco vai chover. Então, esses momentos que a criança tem, quando ela está no caminho para a escola, quando ela está retornando, essas experiências, no isolamento a criança está perdendo. Então, a gente tem que adaptar formas, né, da criança conseguir ter pelo menos um nível de estimulação para desenvolver essas habilidades de linguagem, de comunicação e de fala, né? Então, eu achei isso super importante. Eu falei, ótimo, tem gente que cuida das plantas em casa, eu sei que não é todo mundo, mas assim, é uma ideia, cuida das plantas e não chama a criança. Então, agora você aproveita que você está em casa, você está com seu filho em casa, chama ele, ó, vamos lá, me ajuda aqui, me ajuda a cavar, me ajuda aqui, escolher o vaso, o que a gente vai plantar, qual é o cheiro, qual é a semente, aí você vai já aumentando o vocabulário, né? Vai estimulando também, desenvolvendo o vocabulário da criança, dando palavras novas, ó, tipos de planta que a gente tem, tipos de materiais que a gente vai utilizar para fazer essa hortinha. Tudo isso a gente vai desenvolvendo, né, nas crianças. Então, é um momento que a gente tem que valorizar, né? Com certeza. E assim, Dani, é muito importante isso que você falou. Além dos materiais estruturados, dessa atenção que a escola tem que ter de alcançar as crianças que têm essas necessidades, né, as neurotípicas, necessidades diferenciadas, alcançar de alguma forma nesse período, não deixá-las de lado, a continuidade das terapias é muito importante. E eu vejo um movimento muito bacana dos terapeutas, né? Alguns planos de saúde já estão aceitando o online de algumas terapias como uma possibilidade aí de tratamento, estão autorizando. E caso não seja o seu caso específico, né? Porque, por exemplo, os psicopedagogos têm essa questão, mas conversa com o profissional. Muitos profissionais estão flexibilizando valores justamente para as crianças não ficarem desassistidas, porque parar as terapias vai ser muito pior, né? Então, às vezes, olha, eu não tenho como pagar uma sessão por semana, mas eu tenho como pagar 2 por mês. Mas não faça algum movimento, né, dentro da sua realidade. Ana, eu não tenho possibilidade alguma, aconteceu uma situação muito complicada. Então, conversa com o terapeuta que já vem assistindo o seu filho, pede para ele deixar uma lista de atividades do que ele vem trabalhando para você estimular em casa, mas não deixe esse trabalho parado, porque vai refletir, vai impactar, e lá na frente a gente vai ver as consequências disso. Então, é como minha mãe sempre me ensinou quando eu era pequena, eu guardo isso para a vida. Ana, é melhor pingar do que secar. Né? Tem momentos na vida que a gente não pode ter a coisa da forma que a gente vem tendo, mas o que vier lucro, né? A gente não pode parar. Então, tenta essas parcerias, né, Dani? E assim, eu vou... As crianças pequenas, né? Essa orientação familiar é importante, porque as crianças pequenas de até 4, 5 anos, né? Elas já é mais difícil a gente conseguir fazer um atendimento terapêutico com a criança, óbvio, porque a gente precisa, né, tocar, a gente precisa usar muito lúdico, né, na hora da terapia. Só que a gente pode estar orientando essas famílias, né? Então, olha só, eu não vou estar aí, como você falou, a gente ser os olhos, o ouvido, né, da criança. Porque, ó, eu não vou estar aí, mas você vai fazer isso, isso e isso. Eu vou estar acompanhando, né? Eu vou estar ali orientando, vai me dando feedback. Eu tenho achado isso super legal, assim, porque até no Corre-Corre eu tenho tido, assim, mais tempo de dar um feedback para os pais, né? De ter esse contato direto, de como a criança está indo na terapia, porque eu tenho feito já há algumas semanas os atendimentos online. E aí, com as crianças menores, a gente tem adaptado dessa forma. Muitas coisas a gente não consegue fazer, mas os pais estão em casa com a criança e a criança tem um monte de material lúdico que dá para aproveitar para fazer uma estimulação de linguagem, uma estimulação de fala, uma estimulação auditiva. As crianças têm
brinquedos musicais, que pode estar estimulando a audição da criança, o seu Lobato, né? E aí, qual é a ordem dos animais? O que você ouviu? Qual animal você ouviu primeiro, segundo, terceiro? Aí você já entra com tarefas de memória. Então, acho que essa orientação, por mais que às vezes não seja possível aquele atendimento online nas crianças pequenas, é possível a gente dar uma orientação online, um suporte, para que os pais estejam fazendo as tarefas com a criança e aí a gente vai pegando esse feedback. Então, assim, é possível a gente dar conta de manter a estimulação nessas crianças, entendeu? Com certeza, né? Aceitando essa parceria, né? As instruções que vão ser passadas. E eu vou deixar também algumas dicas aqui sobre o pedagógico, aqui com a minha colinha, né? Para eu não esquecer de algumas coisas que eu tenho visto que tem dado certo, que eu tenho feito também, trocado com as minhas amigas da área. Então, algumas mães têm colocado que estão tendo dificuldades de foco da criança, principalmente as menorzinhas, né? Então, Ana, minha criança fica sem foco, ou faz muita birra, tem muita dificuldade, sabe, de entender que aquele momento que eu separei é para aprendizagem, perde o foco. Então, assim, eu separei algumas dicas. Se eu falar um pouco correndo, é que eu estou preocupada com o horário, que você me ajuda a administrar, porque eu quero passar algumas ideias aqui. Então, primeiro, gente, é estabelecer a rotina. Não tem como funcionar sem rotina. Isso já tinha que estar na veia das famílias, porque escola é rotina, é sistematização. E não é só colocar a rotina, mas é explicar para a criança essa rotina. Olha, nós vamos acordar, tá? E aí a gente vai escovar o dente, a gente vai tomar o nosso café, e daí eu vou deixar você ver 30 minutos de televisão, e depois eu vou te chamar para a gente fazer a tarefinha da escola, tá? Então, assim, falar para a criança o que vai acontecer. E é engraçado que a gente faz isso na escola, olha, agora vai ser o parquinho, aí depois vai ser a atividade. Eles chegam e falam, tia, agora vai ser a massinha, né? Tia, você falou que depois do parquinho é o dever. Eles gravam a rotina e eles se sentem mais seguros e menos ansiosos. Então, assim, claro, eu dei um exemplo de uma rotina da tarefa funcionar na parte da manhã, mas cada família tem uma realidade, né? Tem escolas que adotaram um formato online ao vivo. Então, ela tem um horário que vai estar na plataforma e o professor vai estar ali em tempo real dando a aula. Então, você vai ter que se articular de acordo com essa proposta. A proposta da escola que eu trabalho funciona melhor a gente mandar os vídeos e a família, na sua dinâmica, cada uma vai colocando no horário. Então, cada escola vai adotar uma proposta e você, em parceria com a escola, vai construindo sua rotina. Mas o importante é que tem que ter essa rotina. Tá? E essa a rotina é importante para todo mundo, né? Tanto para os pais como para a criança nesse momento, né? Faz parte. Senão não funciona. Então, assim, a rotina... Na hora de comer, a hora de tudo. Isso aí sempre, né? Tem que ter. Então, assim, como eu falei, já é uma coisa que já tinha que estar acontecendo até antes dessa situação e agora mais do que nunca. Então, assim, primeiro a família tem que estruturar a rotina dela. Ah, Ana, hoje a coisa aconteceu diferente, mas insista que uma hora a rotina vai entrar na veia, né? E dentro dessa rotina, Dani, antes de eu falar da questão curricular em si, essa rotina já é repleta de aprendizagens. E o maior ganho que a gente tem que ter nesse momento é trabalhar a autonomia da criança. Por quê, gente? É um momento... Seu filho não sabe amarrar o tênis sozinho porque você não tem tempo para ensinar e acaba sempre amarrando para ele. Agora é o momento de ensinar ele a amarrar o tênis. O seu filho já tem idade para tomar banho sozinho, você ir lá só dar aquele check-up, mas você acaba dando o banho porque é mais rápido. Agora é o momento dele aprender a tomar banho sozinho. Então é o momento dos maiores já aprender a colocar, de repente, o seu lanche, né? Então você tem que perceber na criança, crianças que às vezes já estão na idade de começar a comer com garfinho e ainda estão usando colher, porque para a mãe é mais prático, às vezes não tem segurança para comer sozinha. Então, às vezes tem questões da maturidade da criança, da autonomia da criança, ganhos que já era para a criança apresentar, e pela vida corrida a gente acaba facilitando muito para a criança, para o filho e fazendo muito para ele. E isso vai impactar na escola também, né? Vai impactar dessa criança, às vezes, esperar que a professora vai fazer tudo para ela, vai deixar tudo prontinho, mastigadinho, enquanto que, na verdade, ela já tem que ter esse movimento também de participar. Então, eu acho que os ganhos dessa rotina têm que ser focados na autonomia. Tudo é uma aprendizagem,
né? Para um bebê, você está subindo ali a escada com ele, tá 1, 2, 3, 4, tá sempre reforçando, espontaneamente, como você falou, vai cuidar de uma plantinha. Teve um psicólogo que eu ouvi, né? Ele falando que é muito legal a gente aproveitar essas oportunidades para também trazer outras aprendizagens articuladas com a escola. Então, foi plantar uma plantinha com a criança, e aí, nossa, qual é o nome dessa planta? Vamos pesquisar? Ah, é suculenta, é cactus. Será que ela gosta de muita água ou de pouca água? Ah, vamos ver na internet. Às vezes você tem um bichinho de estimação. Ai, nós amamos nosso cachorrinho, nosso gatinho. Vamos procurar curiosidades sobre esse animal? Então, são movimentos que está ensinando a criança pesquisa, está ensinando a criança autonomia, né, para buscar a sua aprendizagem, que vai impactar na escola, né? Tudo é um aprendizado mesmo, né? Entender que tudo tem um tempo para fazer essa questão da rotina, como você falou, até essa questão, plantou a hortinha, mas poxa, quanto tempo vai demorar para crescer? Calma aí, cada planta tem o seu tempo. Então, isso tudo você está gerando, né? Embutindo conceitos na criança, está acrescentando ainda mais esse vocabulário, né? Esse aprendizado dela. Essa questão da autonomia eu tenho também orientado muito aos pais, até com relação ao atendimento online, né? Dos pacientes que eu tenho feito, e eu sempre dou uma orientação antes. Eu falo, olha, a gente vai fazer a tarefa, seja pelo computador ou pelo celular, enfim, vou fazer a chamada de vídeo, mas eu quero que a criança tente entrar sozinho, até porque eles já são feras de tecnologia, né? Mais que a gente, né? Se deixar. E eles estão, assim, achando super importante. Não, eu vou participar de uma reunião online, igual o meu pai participa de reunião online de trabalho. Agora é o momento da minha reunião online. E eu já falo, se programa 10 minutinhos antes, já programa a criança. Ó, vamos pegar os materiais que a gente vai usar na sessão online com a Tia Fono. Então, aí, o que a gente vai usar? Vai usar papel, vai usar lápis, vai usar computador? Vamos pegar tudo e colocar tudo na mesa que a gente vai usar? Isso tudo você já programa, né? E você já ensina a criança uma rotina. E, além disso, eu oriento que os pais, assim, deixem eu trabalhar com a criança e eu vou orientando a criança como que ela vai mexer no aplicativo ou no programa. E aí eu falo, ó, fiquem próximos, mas não precisa ficar do lado da criança, porque eu quero que ela tenha essa autonomia. O que ela não souber fazer, eu quero ensiná-la a fazer e eu quero que ela quero ver se ela vai conseguir aprender, se ela vai conseguir dar conta. E tem sido ótimo, tem tido um feedback muito bom. E assim, só em um caso ou outro vocês ficam ali de stand-by, às vezes em outro cômodo próximo, mais alerta, porque qualquer coisa que eu vejo que a criança não está conseguindo, aí eu peço para ela chamar vocês. Mas eu quero que ela aprenda a mexer, que ela tenha um tempo, né, de resposta, que ela saiba a hora de responder. E tudo isso a gente vai estimulando, né? E essa questão da escola e das terapias, de dar continuidade, é muito importante também, porque as crianças, apesar de estarem estudando em casa, elas vão passar por uma avaliação, né? Elas vão ser avaliadas pela escola. E aí, se elas estão sem estimulação, como é que vai ser a avaliação delas, né? Eu sei que agora vocês estão em rebuliço, né? Se readaptando também para fazer as avaliações de forma online, né? Assim, sobre as avaliações, eu vou até falar como algumas escolas estão fazendo e eu tenho visto que alguns pais têm ficado bem satisfeitos com isso. Mas pegando o gancho de você falar da criança ter essa autonomia diante da terapia que você propõe, isso também no pedagógico. Então, por exemplo, às vezes a mãe manda um vídeo pra gente, né, de trabalhar a cor amarela. Aí a proposta é a criança pegar objetos dentro de casa com a cor amarela e apresentar, e a mãe filmar. Aí tá lá, qual é a cor? Aí a criança às vezes olha, né, demora um pouquinho, a mãe amar, aí já possa, né? Então, às vezes, o pai acaba não respeitando o tempo do filho, o aprendizado dele, o tempo que ele processa a informação, acaba dando resposta pelo filho, ou segurando na mão para poder, não, vamos lá, vamos ligar o motorzinho aqui da mão, aí pega. Então, assim, é importante prestar atenção nisso, porque os pais estão ajudando em casa, então, deixar a criança fazer, produzir, né, no jeito dela. E aí, algumas dicas, Dani. Primeiramente, como eu falei, a rotina. Os horários precisam ser sempre os mesmos, se possíveis, para facilitar essa organização mental da criança. E você explicar para a criança a ordem das coisas que vai acontecer. E aí, olha,
eu não expliquei que agora é o momento da aprendizagem, da gente fazer o trabalhinho da escola, da gente ver o vídeo da escola. Ah, mas eu quero brincar. Mas depois, se você não cumpriu, então você, dentro da rotina, estabeleceu os combinados, né? Então, para a gente poder partir para um outro momento dessa rotina, a gente tem que ter terminado o anterior, né? Esse combinado tem que ficar muito claro, essas regras, né? Para que a criança consiga não burlar, né? Consiga cumprir. Exatamente. E aí, a criança e nem os pais, né? Burlar o sistema. Porque às vezes eles ganham pelo cansaço, né? Porque vão ali, então quer saber, vai, e aí desconstrói. Então, o que acontece? A rotina, os combinados, se possível, tudo sempre no mesmo horário. Definir um espaço próprio para a aula e para as atividades. Então, Ana, mas eu só tenho uma mesinha lá no quarto que é a mesma que o meu filho brinca, tem os brinquedos, mas na hora da aprendizagem, os brinquedos vão sair, aquela mesinha vai para um canto, vai para um outro local onde ele possa se concentrar e vai eliminar os distratores. Né? Eu recebi um vídeo também que uma professora amiga minha me mandou, Ana, dá uma olhada aqui, ver se ficou legal essa atividade. E a criança fazendo a atividade muito bem, porém a televisão ligada. Né? E só notícia ruim passando. Então a criança está ali fazendo, mas com a televisão ligada, olha os distratores e olha a informação emocional pesada que essa criança está recebendo ali. Né? Então, assim, gente. Né? Tomar esse cuidado, porque assim. Não ficar sendo bombardeado de informações e a criança também ser bombardeada de informações, né? Porque exatamente. Com coronavírus, essas coisas. Essa semana, tem umas 2 semanas atrás, teve um paciente meu que fez um desenho, né? Uma criança de 7 anos, fez um desenho do coronavírus e dos policiais lutando contra o coronavírus. E aí o coronavírus, no desenho, ele ocupava o papel inteiro, assim, era um gigante, sabe? E os policiais pequenininhos, eu falei, gente, imagina, né? Olha o pensamento dessa criança, assim, é um vírus realmente muito, muito perigoso e muito gigante, que é difícil de combater, quer dizer, olha o que ela construiu ali. Então, assim, apesar dessa criança específica, ela não ter demonstrado nada, assim, emocionalmente abalada em relação a isso, mas psicologicamente eles percebem essas coisas. E aí, se a criança está sendo bombardeada dessas informações, até mesmo sem querer, né? Porque, claro, que os pais não vão fazer isso de propósito, mas acaba sem querer a criança estar ali, né, recebendo aquilo vai afetando o emocional da criança, né? Porque às vezes ela conhece um amigo ou um parente que pegou, enfim, e tem toda essa questão emocional envolvida. Por isso que é importante também o acompanhamento psicológico quando necessário, né? A gente ter esse momento também para a criança, para trabalhar o psicossocial da criança, o emocional da criança, né? Enfim, porque realmente assim, algo que mexe também com a cabecinha deles, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Isso, porque, por exemplo, às vezes eu estou fazendo atendimento e a criança, umas coisas que eu falo também, isso que você falou do momento e do local certo para fazer a atividade da escola, para fazer a terapia, é super importante. Porque dependendo do ambiente, em casa, dependendo da casa, tem casa que é mais barulhenta, que tem mais gente. Às vezes tem casa que tem uma criança só, tem casa que tem irmãos, que tem bichos, né? Enfim, tem várias fontes de ruído, de barulho, que pode fazer essa criança se desconcentrar na tarefa que ela está fazendo e atrapalhar dela absorver aquele conteúdo. Então, isso do momento, ela ter um momento do estudo, ela ter um momento da terapia e ter um espaço para aquilo, é muito melhor. Ela ter aquele espaço e, se possível, eu sempre oriento os pais, né? Se possível, um ambiente silencioso, um ambiente calmo. A gente sabe que em casa nem sempre é possível, mas tentar fazer o máximo, né? E evitar isso, a criança está ali estudando e de repente está a televisão ligada com notícias, né? Essas notícias de coronavírus, enfim, ou qualquer outro barulho que esteja, que pode atrapalhar, né, aquela concentração da criança e pode atrapalhar o foco da criança naquele aprendizado, né? Tanto que não tem nenhuma dificuldade, nenhum transtorno, e principalmente das crianças que têm transtorno, porque elas já têm mais dificuldade de se concentrar, né, e de absorver o conteúdo num ambiente silencioso. Imagine em ambiente de ruído, né? Independente da alteração que a criança tenha, da dificuldade que a criança tenha. Sim, sim. E aí, outro aspecto importante, né? Durante a atividade. Se possível,
o adulto que vai, ou o papai ou a mamãe, quem tiver, né, com essa criança, porque muitos pais estão trabalhando, e aí às vezes a criança está ficando com a vovó, o vovô. Os avós hoje em dia são muito joviais, eu vejo que eles acompanham bastante as crianças na escola, muitos levam, buscam, são bem antenadinhos também. Tenho um carinho muito especial pelos avós. Então, quem está ali acompanhando a criança, né, ou se possível mesmo a mãe, vê o vídeo da aula com antecedência, é sempre muito bom, porque aí ela já recebeu, olha, eu vou trabalhar essa aulinha com o meu filho de tarde, mas de manhã eu já dei uma olhada no vídeo, então eu já vou saber se precisa de algum material, o recurso que eu tenho que providenciar, eu já vou ter uma ideia de como conduzir, também é sempre bom. Colocar pelo menos, gente, a camisa da escola, né? Mesmo que seja um vídeo, não seja ali ao vivo, numa plataforma que o professor está vendo a criança, mas é muito importante, antes, a criança, olha, agora você deixou lá, tomou um cafezinho há 30 minutos, você pode ver o seu desenho e daqui a pouco a mamãe vai te chamar para a gente fazer a tarefa, para a gente ir para a aula, tá? E aí, ó, 15 minutos você vai lá e já dá um toque. Olha, 15 minutinhos. Essa técnica de antecipação também é muito importante. E eu aprendi até com a Gisele Vandermu, gente, quero deixar a dica do canal, da página dela aqui. A Dani já fez uma live com ela. Ela tem conteúdos muito, muito bons, principalmente para problemas de aprendizagem. Então, depois, a Gisele, se ela estiver aqui, deixa um oi, porque é muito legal e ela trocou essa ideia comigo e tem dado super certo, que é a técnica de antecipação. Então, em vez de você chegar, ó, meia hora, não falei que o desenho só ia ser meia hora e agora vamos para a atividade? Não. Com 15 minutos antes, você já dá um toque na criança. Ó, 15 minutinhos, vou estar te chamando. Ó, 5 minutinhos, vamos lá? Vamos começar já a nos organizar? E aí já coloca pelo menos a camisa do uniforme. E isso é tão importante, Dani, porque até os terapeutas, né, falam até para os adultos que estão trabalhando de home office, gente, deu o seu horário, tomou o seu café, fez o que tinha que fazer e vai sentar para trabalhar, gente, não vai de pijama, né? Coloca uma roupa de trabalho, uma roupa que mostre para você que ali é o momento do trabalho, algo mais formal. Porque a gente não percebe, mas nosso cérebro deixa a gente mais produtivo, porque ele entende que essa mudança no exterior, ela demonstra uma postura, não, agora eu preciso ser produtivo, porque agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar. E isso também ajuda a criança nessa questão do cérebro dela entender que ali é o momento dela produzir. Também, Dani, muitos pais falam, Ana, às vezes eu não tô bem, eu não tô com tanta paciência, sabe? Naquele dia eu não acordei legal. Gente, isso é super normal. A gente está vivendo uma pandemia. Então, as emoções de todo mundo tá oscilando. Às vezes é um dia que você não tá bem. Então, se você não tá bem, você tá percebendo que você vai acabar não tendo paciência com a criança, naquele dia você não vai conseguir dar o seu melhor, uma estratégia é dividir, faz um rodízio, se mora você e o pai, um avô e uma avó, se a criança tem um irmão mais velho, ou um primo que mora ali no mesmo quintal e tá todo mundo fazendo a quarentena direitinho, articula, olha, tem como um dia da aula eu e outro dia da aula você? Um dia acompanha o pai, outro dia acompanha a mãe, ou um dia a vovó. Por quê? Porque aí você divide um pouco. Se está pesado para você, né? Se naquele dia você não está podendo dar o seu melhor, é uma estratégia você envolver a família acompanhando a criança. Por isso que eu sempre falo para os professores, quando eu vou orientar nas videoaulas, a sempre, no meu caso que é mais educação infantil, sempre o vídeo ser direcionado também para a família. Ou você faz 2 blocos, faz um vídeo mais curto para a criança e depois você faz um outro para o papai, instruindo essa família, né, em como vai ser e tudo mais. Ou você, no mesmo vídeo, você vai contar uma historinha, dançar uma musiquinha ali para a criança, você vai fazer na linguagem da criança. Bom dia, meu amor, como é que vocês estão? E, de repente, agora o papai e a mamãe vão me ajudar. A gente vai ficar em pé e a gente vai fazer esse movimento. Então, ter uma fala para os pais, porque eles estão precisando dessa instrução, né? E aí, qualquer pessoa que está ali com a criança, seja o vovô, a vovó, o irmão mais velho, consegue dar atividade, sem prejuízos para a criança. Gente, só um adendo aqui rapidinho. Gente, as perguntas, eu tô vendo que tem alguns comentários. A gente vai responder as perguntas no final, tá? Então, quem quiser ir perguntando, depois no final a gente vai voltar aqui e não vai deixar de responder ninguém, não. Isso. Encaminha, gente, para a escola as demandas mais individuais do seu filho. Então, você aplicou uma atividade,
você de repente percebeu que o seu filho teve alguma dificuldade, chama a coordenação no privado, conversa, igual a gente faz no presencial. Ai, tia, eu tenho observado isso, aquilo. Então passa, porque a escola pode montar estratégias junto com você, porque às vezes a situação do seu filho não é a mesma do coletivo, é algo bem específico, e aí a gente vai alinhando juntos, né? E eu quero dar também a necessidade individual de cada criança, né? De cada criança. Deixa eu colocar aqui. É legal também que eu tenho percebido que às vezes a gente conversa com alguns pais, com algumas mães, observações que a gente vem fazendo na sala de aula, e às vezes fica um pouco difícil para o pai perceber, porque na escola, a gente, por ter um ambiente também mais sistematizado, a gente consegue ter um olhar que em casa, às vezes, a família demora um pouco mais para perceber. E agora, nessa quarentena, muitas famílias estão percebendo. Ah, Ana, aquilo que você me falou, aquela situação de atenção, ou aquela situação mais auditiva, também percebi quando eu fui fazer a atividade. Agora ficou claro para mim que a gente tem que ficar atento. Então, essa quarentena está sendo bem legal até para isso, que como o pai está tendo um contato mais direto com o filho no processo de aprendizagem, a gente consegue unir mais o nosso olhar para ajudar essa criança. Super legal, tô achando um feedback ótimo, assim, a gente está tendo um feedback dos pais muito bacana em relação ao que tinha antes, né, que a gente já tinha, mas agora acho que está uma coisa muito mais, assim, mais próximo da realidade da criança, né, porque consegue passar mais tempo com a criança e consegue observar algumas questões que às vezes no corre-corre do dia a dia, da vida mesmo, acaba passando despercebido, e é super normal, né, na verdade a gente está... O nosso papel é justamente ajudar os pais a ter esse olhar, a direcionar a esse olhar, né? Exatamente. E aí eu vou dar algumas dicas também para os professores de algumas atividades que os pais têm gostado bastante, principalmente com os menores. Por isso que é importante colocar aqui que eu estou falando muito para a educação infantil Fundamental 1, porque é o recorte principal dessa live, é a nossa demanda maior. É muito legal, Dani, como as atividades. Se deixar, a gente vai falando até amanhã. Porque a gente vai falando. A gente ama, né? Exatamente. Mas não dá pra falar tudo numa live só. E assim, é bem legal quando a gente consegue. Claro, a gente trabalha livro, apostila, caderno, mas é bem legal quando a gente foge um pouco disso e usa elementos que a família tem em casa para poder dar a aula. Então, por exemplo, atividades para ir para os professores, para as famílias também fazerem, né? Que tem feito sucesso. São aquelas que são articuladas com a dinâmica, com a rotina da criança, com recursos que ela tem em casa e consegue facilmente trabalhar. Então, por exemplo, abotoar e desabotoar botões da camisa do papai e da mamãe diversas vezes. Treina a coordenação motora fina dos menores, né? Abrir e fechar zíperes de bolsa também é bem legal para os pequenos. Você pega o tênis da criança, tira o cadarço e eles vão passando o cadarço pelo furinho, trabalhando esse alinhavo. Também é bem legal para a coordenação motora. Então, não necessariamente, eu vou trabalhar a coordenação motora, aqui está a folhinha, mãe, imprime e faz. Você pode trabalhar dessa forma também, né? A gente também fez uma aula sobre alimentação saudável e a atividade foi... Nós temos 1 minuto e meio. Como é que tá aí de conteúdo? Porque aí, dependendo, a gente encerra e inicia outra para finalizar todo o conteúdo. Não sei como. Acredito que mais 15 minutos eu consigo fechar todas as estratégias. Pode ser? Então, gente, quem está assistindo aí, daqui a pouco vai encerrar o tempo, o Instagram vai derrubar a gente vai voltar de novo com a continuação da live, tá? E aí é só vocês continuarem por aqui e entrar e assistir o vídeo ao vivo de novo. E a gente encerra no máximo 10, 15 minutos. E aí a atividade era a criança fazer uma receita saudável com a família. Então, uma receita simples, cortou uma frutinha, botou uma aveia, bateu uma foto, mandou pra gente. Teve família que se empolgou, fez um suco, fez um sanduíche. Então, atividades com o que a criança tem na casa dela, né? Ai, meu Deus, deixa eu pegar aqui. Não, coisas simples, né? Tipo um bolo. Vamos fazer um bolo. Quais são os ingredientes? Memoriza os ingredientes. Isso. Qual é a quantidade? As quantidades. Que a gente vai usar, já trabalha, matemática, entra várias áreas, memória, né? Tudo isso. Você vai trabalhar a noção de quantidade, você pega copos de vários tamanhos e a criança vai enchendo um por um, percebendo que tem um limite. Vai trabalhar
a questão do peso, e aí você pega os legumes do mercado e vê a questão do quilo, o que a gente compra por litro, o que a gente compra por